Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes para partilharem, para colocarem gosto, para ouvirem até ao fim e para subscreverem o canal da Rádio Transforma e ainda baixarem o aplicativo da Rádio Transforma. É fácil e é gratuito. Falaremos hoje, também inevitavelmente, da guerra na Ucrânia e do Brasil. Da guerra na Ucrânia porque esta guerra ameaça prolongar-se por muito mais tempo do que aquilo que era esperado. E daquilo que era esperado, pelo menos para a Rússia. Resulta agora claro qual era o objetivo da Rússia. O objetivo da Rússia era, essencialmente, tornar suas dependentes as regiões do Donbass e, particularmente, a região junto ao Mar de Azov e junto já ao Mar Negro, de modo a ter uma ligação direta da Rússia à Crimeia, sem precisar da ponte que neste momento existe para ligar a Rússia à Crimeia. Até agora, esse objetivo ainda não foi conseguido. E não foi conseguido porque, afinal de contas, a Ucrânia revelou ter maior capacidade de defesa do que se pensava inicialmente. Numa guerra deste tipo, tem vantagem quem defende e não quem ataca. E aquilo que a Ucrânia está a fazer é defender-se. Ao defender-se, nomeadamente tendo lugares estáticos para onde se têm de deslocar as forças russas, nomeadamente os tanques, que agora no inverno têm dificuldades de trânsito, e ao ter como uma guerra de guerrilha dentro das cidades já semi-dominadas pela Rússia, a Ucrânia vai conseguindo manter posições muito mais do que a Rússia pensava que conseguia manter. Por outro lado, há dois fatores muito importantes para que a Ucrânia tenha conseguido resultados bastante favoráveis neste conflito. O primeiro deles é que a Ucrânia dispõe de mísseis Stinger que podem atacar tanques, podem atacar, nomeadamente, aviões que voam a baixa altitude e helicópteros, e isso tem impedido que as forças russas utilizem os aviões a baixa altitude e os helicópteros, porque poderiam utilizar, eventualmente, aviões de altitude, mas para isso era necessário lançarem mísseis que têm um custo muito superior aos mísseis lançados pelos aviões de baixa altitude. Nessa medida, para não onerar muito a guerra, nós temos visto que os russos não têm utilizado a aviação de grande altitude e têm utilizado, sobretudo, helicópteros e aviões a baixa altitude. E isso tem facilitado a vida aos ucranianos, que têm derrubado inúmeros helicópteros e aviões. Por outro lado, os próprios tanques russos são alvo fácil dos mísseis, o que tem levado a cabo uma destruição enorme dos tanques russos. Mas não há dúvida nenhuma que, apesar disso, a Rússia está a avançar. Tem duas cidades conquistadas muito importantes que lhe permitem conquistar, uma cidade que me parece que estará já definitivamente conquistada, que é Mariupol. Para atingir Mariupol, que é o grande porto no Mar de Azov, conquistaram primeiro Kherson e Melitopol, que fazem com que Mariupol não possa ser defendida por terra, já que por mar as forças russas do Mar de Azov impediam qualquer defesa e ainda recentemente fizeram
render 1000 marinheiros das Forças Armadas ucranianas. Resta pouco de resistência ucraniana em Mariupol, sobretudo resta a resistência do batalhão da Azov, muito combatente e que se abriga em túneis que foram construídos ainda no tempo da União Soviética, numa zona de Mariupol, onde foram instaladas inúmeras fábricas. Esses túneis têm permitido uma resistência prolongada em Mariupol, resistência que não se irá manter certamente, nomeadamente por falta de abastecimento, porque os russos cortaram todas as fontes de abastecimento a norte e a noroeste e também a oeste de Mariupol. Portanto, Mariupol está conquistada, mas a grande ofensiva russa ainda não foi levada a cabo. Os russos dispõem de 250 mil militares para levarem a cabo a sua ofensiva final, de cerca de 5 mil tanques, mais de 1000 aviões, e, portanto, dispõem de uma força que é mais do que o dobro da força ucraniana. Ora, esta desproporção de forças, que alguns considerarão insuficiente para quem ataca, no entanto, parece que irá ser suficiente, dado o desgaste que foi levado a cabo antes deste assalto final. Agora, como é óbvio, a Rússia vai conseguir, a relativamente curto prazo, dominar a região do Donbass e a região ali junto ao Mar Negro e junto ao Mar de Azov, desde Kherson, Melitopol e depois até Mariupol. Simplesmente vai, no futuro, enfrentar uma guerra de guerrilhas. E isso vai prolongar esta guerra durante muito tempo. Parece que as negociações estão com dificuldades, estão paradas, porque há divergências entre quem irá garantir a neutralidade da Ucrânia. A Ucrânia quer uma garantia dada por muitos países, a Rússia por poucos países. É óbvio que os Estados Unidos estão a influenciar as posições da Ucrânia, porque quanto mais tempo esta guerra se prolongar, Biden e os seus conselheiros entendem que mais a Rússia fica esgotada e os Estados Unidos beneficiam. Beneficiam nomeadamente com o aumento dos preços do petróleo, com o aumento de preços do gás e com o fornecimento massivo de armamento que é pago às empresas privadas americanas, que o fabricam, obviamente. Ora, esse objetivo americano contrapõe-se claramente aos interesses europeus. Os europeus precisam de acabar com esta guerra urgentemente. Esta guerra está a ter custos essencialmente para a Europa, porque há um aumento de preços, particularmente dos preços da energia, que começa a ser incomportável para a Europa. E se é verdade que nós estamos a caminhar para o verão e que o verão será mais fácil para os países europeus mais envolvidos na guerra, nomeadamente a Alemanha e a Polónia, pois, no entanto, se a guerra se prolongar por muito tempo, não haverá tempo para os alemães, os polacos e outros países do norte substituírem o gás e o petróleo russos por gás e petróleo americanos ou provenientes de outros países, porque não há capacidade produtiva de terceiros para produzir uma quantidade suficiente de petróleo e não é o aumento dos investimentos para o aumento da produção, não é coisa que se possa fazer em pouco tempo. Portanto, a Europa irá sofrer muito, já está a sofrer, irá sofrer muito, nomeadamente com a inflação, com a subida dos juros, que irão afetar as famílias
as pessoas habituaram-se a ter juros a cerca de 1% ou 0% até, e agora os juros irão inevitavelmente subir, o que se irá refletir nomeadamente no preço de compra das casas, nos juros que as famílias irão ter de pagar para pagarem as casas que compraram com crédito bancário. Portanto, a Europa é a primeira a sofrer com a guerra. Depois, ela própria, até porque já aceitou a integração da Ucrânia na União Europeia, ela própria irá ter de socorrer a Ucrânia e irá ter de levar a cabo a reconstrução da Ucrânia, que se fará maioritariamente com empresas americanas, com empresas de construção civil americanas. É isso que está a acontecer e a Europa tem de pressionar os Estados Unidos e a Ucrânia para que cheguem rapidamente a um acordo com a Rússia, a fim de que esta tragédia, este massacre das populações ucranianas e este sofrimento de, sobretudo, os mais frágeis dentro dos países europeus, pois que isso termine rapidamente. Falamos agora do Brasil. O Brasil que virou piada a nível mundial e, sobretudo, encara a realidade própria com piada. As Forças Armadas brasileiras adquiriram agora 35 mil caixas de Viagra. Adquiriram Botox e adquiriram implantes penianos. Veja-se lá. Os brasileiros que, no fundo, têm problemas de saúde derivados da Covid, não havia financiamento para os hospitais, não havia financiamento para a saúde, para medicamentos, faltavam coisas elementares, nomeadamente medicamentos para tratamento da Covid e apoio ao internamento nos hospitais dos doentes com Covid, pois, apesar disso tudo, as Forças Armadas brasileiras, o grande sustentáculo deste governo, o desgoverno de Bolsonaro, pois as Forças Armadas brasileiras dedicam-se a comprar Viagra, a comprar Botox e implantes penianos. É absolutamente inacreditável como é que isto sucede e como é que os brasileiros ainda fazem piada com isto tudo. Porque isto não é para ter piada. E quando se faz excesso de piada, vulgarizam-se coisas extremamente graves, que é o roubo generalizado que está a acontecer, o abuso que está a acontecer. Já não faltavam as comezainas, os whiskies e tudo aquilo que era de melhor, o camarão, a lagosta, tudo aquilo que era de melhor que nós vimos que os militares compravam em quantidades industriais para se servirem eles mesmos luxuosamente, enquanto o povo passava fome. Já não bastava isso. Agora vem o ridículo, vem este escândalo verdadeiro do Viagra, do Botox e dos implantes penianos. Parece que as Forças Armadas brasileiras já não têm energia para nada. Parece que já não têm energia nenhuma para combater e parece que até a nível sexual aquilo anda muito mal, porque, afinal de contas, têm necessidade de comprar Viagra e implantes penianos e, inclusivamente, Botox para terem relacionamentos sexuais. É isto que chegou o Brasil. É demasiado grave. Os brasileiros não devem fazer grande piada com isto, porque, fazendo piada, estão a desvalorizar a gravidade do que aconteceu. Estão a desvalorizar a gravidade de atividades criminosas do governo de Bolsonaro, atividades criminosas das próprias Forças Armadas e esses que, afinal de contas, chegaram ao poder como garantes da luta anticorrupção, pois esses são os exemplos
da mais vergonhosa e da mais baixa corrupção que o Brasil teve até hoje. Esperamos que os brasileiros vejam a seriedade do caso e, em vez de fazerem piada, venham para a rua, se manifestem contra este governo criminoso, contra estas forças armadas criminosas, para que o Brasil deixe de ser um país onde a esmagadora maioria da população vive na miséria, na fome e no sofrimento e passe a ter esperança numa vida digna e passe a ter esperança em ser o país que pode ser e que, afinal de contas, as forças militares e a extrema-direita aliada às forças militares e às seitas religiosas absolutamente criminosas, extratoras da riqueza do Brasil, que este poder da extrema-direita com os seus aliados seja definitivamente afastado do Brasil e o Brasil tenha um governo digno da sua grandeza e capaz de construir o seu futuro. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que subscrevam o programa, subscrevam o canal, coloquem gosto e baixem o aplicativo da Rádio Transforma. Repito, é gratuito e é muito fácil.